o objetivo da nossa Daily UI de hoje é reforçar o uso do Auto Layout, mas também reforçar o uso de componentes, ou seja, a criação de mínimo de componentes possível para criar a página. No final, nós vamos ter duas páginas que, na verdade, são iguais, uma em versão Light Mode e outra em versão Dark Mode. Tudo isso usando um componente principal, que é esse card de receitas, e criando uma variante dele para a versão Dark Mode. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu preciso criar é a base de componentes antes de eu criar o meu componente final. E, nesse caso, eu vou precisar criar um componente com duas variantes do meu favorito e um componente com duas variantes do meu rating aqui. Vamos lá. Vamos mover primeiro esses corações aqui para dentro da minha seção componentes e também as estrelas para cá, porque aqui é onde eu vou ter todos os meus componentes criados. E a partir disso, agora eu vou criar então um componente único com duas variantes nesse caso. Para fazer isso, eu carrego aqui no drop-down e escolho Create Component Set. Isso significa que agora eu tenho um componente e ele tem duas variantes. E o que eu preciso fazer agora é renomear a minha primeira variante para, por exemplo, Fill, que em inglês é preenchido, né, preenchimento, nesse caso, para mostrar que é o meu ícone preenchido. E o segundo para Stroke, que em inglês é contorno, para demonstrar que é o meu ícone em contorno. Ok, criei o meu primeiro componente, vou criar o meu segundo. Vou repetir o processo com as estrelas, vou selecionar as duas estrelas, Create Component Set, vou renomear o primeiro como Fill e o segundo como Stroke. E com isso, eu criei os primeiros componentes que são a base dessa primeira parte. Com os meus componentes criados agora, eu consigo achá-los na minha parte de Assets, dentro de Components. Eu posso então reimportar o meu coração para cá e vou também buscar 5 vezes a minha estrelinha, não importa se elas estão alinhadas ou não nesse momento, não faz mal. Eu tenho aqui 5 estrelas que vão fazer parte do meu card daqui a pouco. E assim eu trago para dentro do meu design as instâncias dos componentes que eu acabei de criar. Essa próxima parte vai ser basicamente seguir as instruções que eu tenho aqui nessa seção instruções para criar os auto layouts que eu preciso criar. Então, o primeiro auto layout é o nome do prato mais o coração. Então, eu vou selecionar esses dois elementos e vou criar um auto layout. Criei e vou verificar agora se as configurações desse auto layout estão iguais às que devem estar aqui. Direção horizontal, certo? Alinhamento topo, espaço entre elementos é aqui. É auto, isso significa que o espaço entre os dois elementos vão ser definidos automaticamente e não é um número fixo. Horizontal padding, que é essa parte aqui, é 0 e vertical padding é 0. Vou repetir o processo para o tempo, seguindo as instruções do Auto Layout 2. Seleciono os dois elementos, crio um Auto Layout e vou lá. Direção horizontal, alinhamento à esquerda, ok? Espaço entre os elementos 2, então eu vou mudar aqui onde está 31, vou colocar 2. Padding 0, 0. Perfeito. O meu terceiro auto layout, que são as estrelas, eu vou selecionar então as estrelas, vou criar um auto layout, carregando aqui no mais, ou Shift A. E vocês viram como o auto layout agora alinhou todas as estrelas que estavam desalinhadas, por isso que eu disse antes que não era preciso se preocupar com isso antes. Ele é horizontal, ele é left, ele tem 0 espaçamento entre os elementos e 0 padding
nos dois pontos. Perfeito. O quarto auto layout, ele vai agrupar todos os três primeiros auto layouts, e é isso que a gente vai fazer. Então eu vou selecionar essas três frames, 1, 2, 3, e vou criar um novo auto layout aqui. Se chama frame 4. E agora eu vou colocar as mesmas configurações. Nesse caso é vertical, alinhamento left, espaçamento 2, left aqui, espaçamento 2, padding horizontal 0, padding vertical 8. Quando eu adicionei agora o padding vertical 8, a gente vê que ele cria esse espaço em cima e embaixo. Esse é o nosso padding. Se eu aumentar, ele aumenta. Se eu diminuir, ele diminui. Vamos manter em 8. E o quinto auto layout vai agrupar a imagem com o resto das informações, no caso, o auto layout 4. Antes de fazer isso, eu vou selecionar esse quadrado que está aqui e vou mudar o meu fill. Então, quando eu seleciono, eu vou lá escolher fill e vou alterar para imagem. Ele vai ganhar esse aspecto quadriculado. E agora eu posso selecionar os meus dois elementos e criar novamente um novo auto layout. E eu tenho que agora garantir que essas informações refletem aqui. Então vamos lá. É horizontal, perfeito. Alinhamento à esquerda, ok. Espaço entre os elementos, nesse caso está errado, eu preciso botar para 8. Ele criou esse espaço aqui de 8. E agora o padding, ele é mais individualizado, porque eu tenho só o padding da direita com 8. Para fazer isso, eu preciso então habilitar o padding individual clicando aqui. E eu vou manter tudo 0, a não ser o da direita, que vai ser 8. E aí ele criou esse padding de 8 aqui nesse cantinho. Fazendo isso, eu termino basicamente o meu elemento e eu posso então transformar ele em um componente. Basta ter ele selecionado e clicar aqui em cima. E vou dar nome como card receita. E agora eu vou mover ele para dentro da minha parte de componentes aqui. O que eu preciso agora é garantir que o meu card, o meu componente, nesse caso, ele, quando eu cresço ou diminuo, que ele seja responsivo. Ou seja, existe esse elemento aqui, que é o elemento do coração, ele precisa acompanhar o tamanho do cartão. Isso não está acontecendo nesse caso. Por quê? Bom, eu tenho que ajustar, então, a minha resposta a esse redimensionamento. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou dar um double click aqui, 1, 2, entrei no meu auto layout geral aqui, dessa parte, e vou mudar aqui de hug para fill container. Isso ainda não vai resolver totalmente o meu problema, mas eu vou resolver agora fazendo mais um double click para entrar nesse auto layout que foi o primeiro que a gente criou. Eu também vou mudar ele para fill container. E agora sim, o meu componente, se eu alterar o tamanho, ele passa a responder dinamicamente ao tamanho do próprio componente. Agora que eu tenho os meus componentes criados e o meu componente principal que eu vou utilizar, eu posso mudar a minha página e ir lá para o Playground, que é onde nós vamos montar o layout final. E a gente vai ver que temos primeiro aqui uma imagem que mostra qual é o resultado final esperado e dois artboards, duas frames, uma chamada Light Mode e outra Dark Mode. Vamos fazer primeiro o Light Mode. O que eu vou fazer é, no meu painel de Assets, eu vou buscar esse componente que eu acabei de criar, está aqui. Vou ajustar o tamanho dele para ficar dentro das minhas colunas e vou duplicar, na verdade, multiplicar ele
para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 receitas. Então, basta copiar e colar ele aqui. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. E vou também colocar aqui o receitas do chefe, usando a ferramenta de texto e mudando o estilo para H1. Ótimo. Por último, a única coisa que eu preciso fazer nesse momento para fechar é criar um auto layout com todos esses elementos e vou colocar o espaço entre os elementos para 8. Tem quase tudo já feito, eu vou só colocar um fundo nesse artboard. Agora, usando os meus estilos que já estão criados de light gray. E aqui eu detecto que tem um problema. Como vocês podem ver, deixa eu apagar aqui as colunas. No meu exemplo, o meu componente, o meu cartão tem um fundo branco. Nesse caso, nós não fizemos o fundo branco. Então temos que corrigir isso. Como é um componente, eu consigo fazer isso de forma muito simples e fácil. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, vou clicar 2 vezes para selecionar qualquer um desses componentes e vou vir aqui nesse ícone, que é Go to Main Component, e ele vai me levar ao componente principal. Esse é o meu componente principal. A única coisa que eu preciso fazer aqui, então, é, na parte Fill, dar um fundo branco para ele. E se eu agora voltar lá para minha instância, ou simplesmente vir aqui em Playground, eu já consigo ver que agora eu tenho o fundo branco que eu precisava ter. Vamos mudar isso aqui. Acho que esse auto layout está um bocado esquisito com 8. Vamos colocar com 12 o espaçamento. Acho que vai ficar melhor. Ok. Já tenho então os meus componentes feitos. O que eu preciso fazer agora é copiar as informações que estão aqui para cá, né? E depois colocar as imagens em cada um desses elementos, bastando usar as imagens que estão no link. Então vamos lá. O primeiro é o nome, são salteados com cogumelos. Ele está aqui como um favorito preenchido e o rating deles são 4 estrelas preenchidas, né, e uma não preenchida. Então eu vou entrar aqui até selecionar uma dessas estrelas e vou mudar para stroke essa estrela. Pronto. Agora o que eu preciso fazer é colocar aqui a imagem dos raviolis salteados. Eu vou selecionar aqui só a imagem, vou vir aqui e vou escolher a imagem que eu quero. No caso aqui está aqui em Downloads, imagem receita, raviolis salteados, é esse. Já tenho aqui a minha primeira imagem. Algumas coisinhas que a gente precisa corrigir ainda nesse componente. Bom, primeira coisa é, a imagem não está crescendo com o tamanho desse componente, né, desse card. E a segunda é que o tamanho do meu texto está muito pequeno. Eu queria que ele pudesse esticar até chegar no coração. Então vamos corrigir isso novamente. De novo eu vou selecionar o componente e vou aqui em Go to Main Component. Então, a primeira coisa que eu falei é a imagem. Então vamos selecionar a imagem e a altura que está fixa, por isso que ela não está expandindo, porque a altura está fixa, eu vou colocar Fill Container. E também vou até o nome do prato, até esse elemento do texto. Também vou mudar de Fixed para Fill Container. Agora, se eu voltar para a minha instância, eu já tenho a imagem sendo preenchida e a minha caixa de texto também aumentando. Nesse caso, o cogumelo não cabe aqui, por isso que foi para outra linha, mas não tem problema. Agora, é uma questão simplesmente de fazer todo o resto. Terminei o preenchimento, né? Copiar basicamente de um lado para o outro. E o que eu preciso agora é fazer uma versão Dark Mode para isso daqui.
E a gente vai fazer isso de uma forma muito fácil e simples. Primeiro, no meu Frame Dark Mode, vamos escolher o fundo Black. Agora vamos copiar esse conteúdo para cá. Tá estranho ainda, eu sei, mas não faz mal. Vamos consertar isso da seguinte forma. Lá na nossa base, o nosso card receita é esse componente aqui. O que a gente vai fazer então é criar uma variante para esse componente. Quando eu carrego aqui, eu agora tenho um componente e duas variantes. A minha variante de cima eu vou chamar de Light. Eu vou mudar aqui propriedade para Mode. E a minha segunda variante eu vou chamar de Dark. É o mesmo componente com duas variantes. O que eu vou fazer agora é mudar alguns estilos da segunda variante, da minha variante Dark. O que vai ser? A primeira coisa é, com ela selecionada, eu vou mudar o fundo para Dark Gray. E vou mudar algumas informações que estão em Dark Gray, por exemplo, aqui o texto, vou mudar para branco e também esses elementos, tanto o relógio quanto o tempo, também para branco. Ótimo. Se eu voltar agora lá no meu Playground agora e selecionar esses componentes aqui, só esses, não vou selecionar o título ainda, e mudar de Light para Dark, ele faz a alteração em tudo. Agora o texto eu também posso mudar para branco e assim eu faço o meu Dark Mode de uma maneira muito rápida e simples.